1 Crônicas, diz que eu acharia. 1 Crônicas 22. Vai falar algo tremendo. 29, tá? 1 Crônicas 29, vai para lá. Acharam? Uma das coisas que nós temos como obrigação de sacerdote, de pastores, é de entrarmos pelos caminhos que a Bíblia nos ensina, amém? É por isso que a gente não fica contando história, a gente não fica contando piada, porque o que Deus tem nos dado é para irmos para os caminhos da palavra de Deus, amém? Nenhuma crítica para quem faz isso, mas o entendimento que nós temos é que Deus nos ensina através da sua palavra. Então, Ele abre, descortina a palavra para que a gente possa aprender os caminhos dEle. E uma das coisas mais importantes é como se relacionar com Ele. Então, você ouve muito a gente falando, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus nos conduz para um relacionamento com Deus. Tudo que você vir na palavra de Deus, tudo que você recebe através da palavra de Deus, é para que você conheça o Deus da palavra, é para que você se aprimore no seu relacionamento com Ele, é para que você verdadeiramente tenha um relacionamento com Ele. A gente ora dizendo, Senhor, tira da mente e desce para o coração, porque às vezes a gente fica com a palavra na mente, a gente sai alegre, a gente sai feliz, mas ela não desce para o coração. E por que ela precisa descer para o coração? Porque os caminhos do Senhor, com certeza, vão nos confrontar. Os caminhos do Senhor, com certeza, vão abrir horizontes que nós ainda não entramos. Então, nós precisamos andar pela Bíblia para encontrarmos os caminhos que o Senhor está nos desvendando para nos aproximarmos dEle. Amém? Então, o que o Senhor vai ministrar nessa noite, através das nossas vidas, comigo, com você, é como se relacionar com Ele, como Davi se relacionava com Deus. Nós conhecemos Davi como um homem segundo o coração de Deus, e o que tornava Davi um homem segundo o coração de Deus, era o relacionamento dele com Deus. Davi era apaixonado por Deus. Davi encontrava a mão de Deus em tudo que ele passava. Se ele tinha um livramento, Deus quem fez esse livramento. Se tinha comida, Deus quem deu a comida. Se tinha água, Deus que providenciou a água. Davi não conseguia imaginar ou viver a sua vida distante de Deus. Então, é por isso que ele é tão divulgado na palavra de Deus, os seus atos, os seus feitos, as orações de Davi. É por isso que Davi é tão desvendado na palavra de Deus, e nós podemos aprender com Davi. Davi um dia pecou diante do Senhor. E o que é interessante, que a palavra de Deus diz que quando Natã vem para desvendar, para descortinar o pecado de Davi, imediatamente Davi se lança aos pés do Senhor, dizendo, Pai, pequei contra ti. E sabe por que ele fez isso? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Porque quando a gente pede perdão, querido, se nós conhecemos o nosso Deus, você sabe que Ele te perdoou naquele momento. Então Davi sabia do relacionamento dele com Deus, e ele então nos ensina através dos seus exemplos, como caminharmos com Deus. E esse texto especificamente fala de um sonho de Davi. Davi, quando ele assume o reino, uma das primeiras coisas que ele manda fazer é trazer a arca que estava longe de Jerusalém. Davi traz a arca para dentro de Jerusalém. E o que representa a arca? O templo representa, a arca representa a presença de Deus.
Então Davi, ao entrar e ser rei em Jerusalém, ele precisa que Deus esteja ali. Então ele manda trazer a arca, faz uma tenda no meio do pátio e coloca ali a arca, para que todos saibam que Deus está naquele lugar. Davi vai avançando no seu reinado, e chega um momento que Davi diz: eu preciso fazer uma casa para Deus. Davi olha para si e diz: eu construí o palácio tal, eu construí o palácio tal, eu construí o palácio tal, mas a arca de Deus está numa tenda. E Davi então diz: eu vou construir um templo, eu vou construir uma casa para Deus. E sabe o que Deus disse para Davi? Davi, você está desejando boa coisa. O que você está desejando é muito bom. E por que Deus falou isso? Porque Deus também falou para Davi que ele não mora em casa habitada por homens, ou em casa feita por homens. Mas não é a casa que chama a atenção de Deus, é o coração, é a motivação, é a forma como você faz, é o pensamento que está em você. Eu vou fazer isso por isso. O Senhor, quando escolhe Davi para ser rei, ele diz a Samuel: Samuel, esse filho de Jessé não serve, não é ele. Ele é o mais bonito, ele é o mais formoso, ele é o mais alto, ele é o mais forte, ele é o primogênito, mas não é ele. Depois que passa todos os filhos de Jessé, Samuel pergunta: tem mais alguém? Tem. Aí manda buscar o mais novinho, o mais fraquinho, o que cuida lá daquilo que ninguém cuida, que é das ovelhas. Manda chamar Davi. E aí o Senhor diz: eu estou olhando para o coração desse menino, e o coração desse menino é coração de rei, é coração de adorador, é coração daquele que se dobra diante do Senhor. Então o Senhor olha para as nossas motivações. Davi diz: eu vou construir uma casa para Deus. Deus diz: Davi, você está fazendo boa coisa, mas você não vai construir, porque a sua vida foi de lutar contra inimigos, as suas mãos são sujas de sangue, mas o seu filho vai construir. E aí o Davi então toma uma decisão: eu vou preparar tudo o que for necessário para a casa do meu Deus. Eu não vou construir, mas o meu filho vai construir. E tudo o que for necessário, eu vou fazer. E o que veio ao meu coração, queridos, que isso fala de relacionamento. Isso fala de alguém que está interessado em Deus, de alguém que está desejoso de agradar a Deus. E nós agradamos a Deus, queridos, com os nossos corações. Nós agradamos a Deus com as nossas motivações, porque é o que o Senhor está vendo. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, o Senhor diz assim. Antes disso, vai para o 28, versículo 20. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Davi diz: porque o Senhor, meu Deus, há de ser contigo. E aqui o que chama atenção, Davi diz: o Senhor, o meu Deus. O Senhor, o meu Deus. O Senhor, o meu Deus. No versículo 1 de 29, a gente começa caminhando com Davi. E ele diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor. Davi diz assim: Deus escolheu meu filho, e esta obra que está sendo construída é grande, e não é obra para homem, é obra para Deus. E aqui o Senhor me leva a compreender que aquilo que nós estamos construindo na nossa vida espiritual, e aí, queridos, entenda que a palavra de Deus diz que nós somos casa espiritual sendo edificadas. Então aquilo que está sendo edificado em nós é para que nós entendamos, compreendamos e tenhamos um relacionamento com Deus, entendendo que isso não é uma obra qualquer, entendendo que mesmo que você não esteja vendo, Deus está fazendo.
compreendendo que uma vez que você entregou a vida para Deus, Ele jamais vai te largar, porque Ele tem, a partir de então, um compromisso que Ele assume com a sua vida, e ao assumir esse compromisso com a sua vida, queridos, Deus só vai te liberar quando Ele completar a obra que Ele começou na sua vida, porque não é obra pequena. O que Deus está realizando na sua vida é obra grande. O que Deus está realizando na sua vida, olhe para o seu interior quando eu estiver falando, quando eu falar isso, veja no seu coração, a obra que Deus está realizando na sua vida é obra grande demais. Quando Deus te encontrou, você era pecador. Agora, Deus te chama de adorador, Deus te chama de filho, Deus não te chama mais de pecador, Deus não te chama mais de coitado, porque quem tem pai não é coitado. Deus não te chama mais de vítima, porque quem tem pai não é vítima, quem tem Deus não é vítima. Quem tem Deus não é vítima, não é coitado. Quem tem Deus, queridos, tem um Deus poderoso pela sua vida, trabalhando 24 horas em seu favor. Não se esqueça disso. Nós precisamos crer naquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, queridos, não é obra pequena que Deus está realizando, é uma obra muito grande. Haverá momentos na sua vida que Deus vai usar você com todas as experiências que Ele te deu. E essas experiências te marcaram muito fortemente, porque foram experiências de dores, foram experiências de sofrimento, foram experiências de dificuldades, de adversidades, mas você não morreu, mas você não pereceu, você está forte, firme, você está de pé, você está pronto para Deus te projetar, você está pronto para Deus te elevar. Porque não é obra pequena, é obra grande que Deus está realizando na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está trabalhando nessa grande obra que é a nossa vida. E o que é interessante, queridos, tem valor para Deus. A sua vida tem valor para Deus. Não despreze isso, porque foi por você que Ele morreu. A gente não precisa estar orgulhoso, ou soberbo disso, não, mas eu preciso entender que Deus me comprou, que Deus me abençoou, que Deus me tirou das trevas, que Deus me tirou do pecado, que Deus me colocou num novo caminho, que Deus estabeleceu a sua bênção sobre a minha vida. Eu fiz um testemunho sexta-feira lá na igreja do pastor Marcos, da pastora Neri em Palmas, igreja menonita. E eu comecei a me lembrar quando eles saíram de Goiânia, numa luta tão grande, numa luta terrível. Às vezes tinha dias que não tinham o que comer. 3 meninos, 2 meninos, um especial, mudaram para Palmas numa situação lastimável. E o Senhor começou a ministrar, começou a formá-los, começou a trabalhar na vida deles, e foi acrescentando, e foi dando força. Tinha vezes que era uma luta terrível, que a palavra que a gente tinha para liberar era: Deus vai fazer alguma coisa. Não tinha mais o que dizer. E depois desse tempo, nós voltamos a Palmas, e nós encontramos uma família sacerdotal, uma família empenhada nas coisas de Deus, uma família envolvida nas coisas do Senhor, uma família que hoje glorifica o nome de Deus, porque Deus está realizando uma grande obra na vida deles. Então, queridos, não despreze o que Deus tem feito. Você tem valor para Deus. Você tem valor para Deus. A razão de Deus estar aqui não é o prédio, é você. A razão de Deus estar aqui é o seu clamor, é a sua oração, é o desejo do seu coração.
Então, não despreze isso. O Espírito Santo está trabalhando mais no íntimo do nosso ser. O Espírito Santo está vendo coisas que nós não vemos. O Espírito Santo está no mais profundo, gerando intimidade com Deus. Não é obra para homem, é obra para Deus. O que Deus está fazendo na sua vida, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, é grande demais. Não é para homens, é para o Senhor. Então coloque isso no seu coração, em nome de Jesus. Vamos para o versículo 2, ele vai dizer assim: eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. Querido, princípios espirituais maravilhosos aqui. Quando a gente começa a dizer que Davi estava dando para a casa do Senhor, pode haver um certo bloqueio que em nome do Senhor Jesus Cristo isso vai quebrar na sua vida, porque quando você oferta e dizima, é você que é abençoado. É você que Deus trabalha, é em você que Deus faz. Mas esse texto, nesse momento, Deus não me trouxe para ministrarmos sobre ofertas e dízimos. Ele está dizendo aqui que neste momento Ele está ministrando ao nosso coração, porque Davi estava fazendo com toda a sua força. E o que Davi estava fazendo com toda a sua força? Ele estava preparando um arsenal de coisas para construir a casa do Senhor. E o que Deus trouxe ao meu coração, que essas pedras, essas madeiras, esse material, querido, na realidade eram orações de Davi que estavam sendo ministradas a Deus. São as nossas orações que estamos ministrando ao Senhor nosso Deus. E aqui ele está dizendo, é com força que ele faz isso, é com intensidade que ele está fazendo. Queridos, é crendo naquilo que ele está fazendo. Nós temos uma dificuldade muito grande, porque às vezes nem temos intensidade na nossa oração, e às vezes nem cremos nela. E as nossas orações, querido, você precisa crer nas orações que você faz, porque a palavra de Deus diz que muito pode em sua eficácia a oração de um justo. Então, se você ora, esta oração tem efeito. Se você ora, em algum momento esta oração irá se manifestar, a resposta virá, a realidade se transformará, e aquilo que você orou vai se concretizar. Então, quando nós orarmos, precisamos crer na nossa oração, crer que nós estamos trazendo com força, com intensidade diante do Senhor, clamando a Deus, orando ao Senhor, dizendo: Senhor, faz na minha vida, Senhor, faz no meu interior, Senhor, eu tenho sonhos, Senhor, eu tenho necessidades, Senhor, eu preciso ter mais intimidade contigo. Eu tenho orado assim ao Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de mais intimidade com o Senhor, eu preciso de mais do Senhor. Tem situações, querido, na vida da gente que nós precisamos de ter intensidade com o Senhor. Deus exige uma resposta, e essa resposta está na intensidade da nossa oração. Deus está realizando uma obra, e Ele exige uma resposta para aquilo que Ele está fazendo, e essa resposta é a intensidade das nossas orações. Então precisamos orar ao Senhor, clamar a Deus, buscar ao Senhor em nome de Jesus. Você precisa ser alguém de intensidade, de fervor, alguém que quando começa a entoar um cântico, isso sobe na sua alma. Quando você começa a orar ao Senhor, você não tem mais vontade de parar. Pastor, isso parece tão distante. Sim, porque não há intensidade. Eu não compreendi ainda que o que Deus está fazendo na minha vida é grande demais. Porque a obra que Deus está fazendo é obra grande. Então nós precisamos ser pessoas de intensidade, viver em intensidade com Deus. Você pode estar com Deus em todos os momentos em que você desejar, em que você
ter este entendimento, porque Deus nunca sai da sua presença, mas nós precisamos aprender a caminhar com Ele em cada momento, dividir com Ele os nossos anseios. Esses dias passei por uma situação que eu clamei ao Espírito Santo, vem comigo, me ajuda nisso aqui, eu preciso resolver isso. Eu preciso resolver isso, e eu não estou conseguindo resolver. E daí a pouco as coisas começam a acontecer, e a solução vem, e está tudo resolvido. E quando Deus faz, a bênção é no início, no meio e no fim, amém? Não tem bênção de Deus atravessada, é no início, no meio e no fim. Então o Senhor estava dizendo Davi com total intensidade, né, trazendo do seu arsenal, trazendo do seu coração o melhor que ele tinha, a melhor madeira, as melhores pedras, ele estava tirando do seu coração e trazendo a presença do Senhor, e nós precisamos fazer isso. Nós precisamos que o Senhor encontre um coração intenso diante do Senhor. Vamos comigo para o versículo 3. E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. E aqui ele diz, eu amo a casa do meu Deus. E aqui, para que a gente não limite somente no templo, no prédio, eu quero trazer para você esse entendimento de que Ele ama tudo que se relaciona com o nome de Deus. Davi se relaciona, quando ele ama tudo que se relaciona com o nome de Deus. Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então o Senhor, Davi tem amor pela casa do Senhor, por tudo que é do Senhor. Davi está se agradando das coisas de Deus. Esse versículo onde Deus diz que Ele satisfará os desejos do nosso coração, é nós nos agradarmos daquilo que é relacionado com Deus. Então eu amo a casa de Deus, eu amo os cânticos de Deus, eu amo o irmão de Deus, eu amo estar com o irmão, eu amo as coisas de Deus, eu amo vir à casa de Deus, eu amo ouvir o canal da Menonita TV de Deus, tudo que é relacionado com Deus. É assim que Davi estava fazendo, é assim que o Senhor está nos ensinando. Amamos a casa do Senhor, amamos aquilo que é de Deus, amamos aquilo que o Senhor representa. No versículo 5, ele diz assim: ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Aqui o Senhor ministra meu coração, porque quando nós nos envolvemos com Deus, o Senhor nos dá uma responsabilidade de proclamar aquilo que Ele tem feito na nossa vida, de influenciar, de dizer às pessoas, de informar as pessoas o que Deus tem feito. Davi estava aqui dizendo, eu trouxe ouro, eu trouxe tudo do bom e do melhor, eu amo a casa de Deus, eu faço com intensidade, e eu quero chamar você também para fazer, porque assim como eu sou abençoado, assim como eu vivo com o meu Deus, você também vai viver. E ele estava dizendo, essa é uma experiência que você vai ter com Deus, e ele está chamando os seus líderes, ele está chamando o povo para estar com ele naquele momento, porque para ele é obra grande demais que Deus está fazendo na vida dele. E Ele está dizendo, vem você também. Vai no seu vizinho e diz, olha, Deus tem feito coisas maravilhosas com a minha vida. Comece a propagar, a proclamar aquilo que Deus tem realizado na sua vida. Nós somos chamados para proclamadores do nome do Senhor Jesus.
Então Davi estava dizendo para eles: tragam vocês estão desejosos de fazer, vocês querem fazer liberalmente isso, venha para aquilo que eu estou fazendo, venha para aquilo que eu tenho feito. O Senhor tem nos chamado, querido, com essa responsabilidade. Aquilo que Deus tem feito em nós não é para ficar em nós, é para ser usado através de nós. O chamado que Deus tem na tua vida é verdadeiro. O chamado que Deus tem na tua vida, queridos, é verdadeiro. Ele te chamou para você ser usado por Ele. Ele te chamou para que as suas experiências edifiquem outras pessoas. Ele tem te chamado para que você, através daquilo que Ele tem feito na sua vida, se levante e diga a respeito dEle. Ele tem nos chamado para proclamar. E é tão interessante, hoje eu estava vendo um filme do batismo, e esse batismo estava sendo realizado em algum desses países extremamente gelados, que fala a língua árabe, provavelmente, porque eu não entendia nada, absolutamente nada. E o pastor entrou no gelo, no rio, e com um martelo ele abriu um local, uma poça de água. Imagina, lago congelado. E aí desce um homem. E ele mergulha aquele homem no batismo. Eu disse: uau! Coisa tremenda de Deus, quando Deus opera, é maravilhoso demais. E ele abriu aquele gelo por causa de um homem que precisava ser batizado. É claro que depois que o homem saiu do gelo, ele correu para dentro do carro e vestiu a roupa quente, mas ele desceu na água gelada, ele desceu naquela água congelada. Por quê? Porque é Deus, porque é a palavra dele, porque alguém proclamou o nome de Jesus para aquele homem, porque alguém disse para ele: Deus me amou, Deus fez comigo, vai fazer com você também. Entende, querido, que essa é uma chamada de Deus para nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. Nós podemos passar o tempo e nada acontecer. Vou perder a salvação? Não vai. Mas com certeza você perderá um grande mover de Deus através da sua vida. Porque quando Deus libera, quando a gente começa a manifestar aquilo que Deus tem em nós, queridos, poder vem, poder vai sendo liberado, poder vai sendo derramado sobre as nossas vidas. Nós não vivemos isso porque nós não damos os passos, porque nós não nos ativamos para isso, e acabamos nos acostumando de uma vida natural e normal. Não era essa a vida que Davi desejava. Davi passou a vida dele em intensidade, dizendo: eu vou construir uma casa para o meu Deus, eu vou construir uma casa para o meu Deus. E é tão interessante que quando chega um momento que Deus diz assim: Davi, olha que coisa tremenda, o seu nome, o seu reino, o seu trono será eterno. E tem um momento que Davi diz assim: Senhor, quem sou eu para o Senhor dizer agora de coisas que vão acontecer comigo na eternidade? E por quê? Não é porque Davi tinha uma vida normal com o Senhor, é porque Davi tinha uma vida fervorosa com Deus, desejoso de demonstrar, de proclamar, de falar, de dizer, de viver essa vida com Deus. Isso está no Espírito de Deus para qualquer um que disser: eu quero viver algo novo, eu quero viver o novo de Deus, a manifestação, o poder de Deus, glória de Deus sobre a minha vida. Isso está disponível, isso não é de uma pessoa, isso é de um Deus. E a palavra de Deus diz que Ele dá liberalmente a quem o pede. O relacionamento com Deus deve obedecer a sua palavra. Quanto mais crescer em Deus, mais sentiremos necessidade de proclamar. Quanto mais você se relacionar com Deus, quanto mais você crescer no conhecimento de Deus, mais desejo você terá de dizer às pessoas desse Deus. Nós precisamos entender que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo
é para mim, mas é para o meu irmão. E ele é verdadeiro na minha vida quando ele toca o meu irmão. Quando eu consigo dizer para as pessoas que Jesus Cristo me alcançou. Então nós precisamos ativar isso nas nossas vidas. Nós precisamos ter isso na nossa devoção ao Senhor. Talvez você esteja até recebendo isso como uma palavra vazia, mas não creia nisso. Porque a palavra de Deus diz que quando Deus libera a palavra, ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual Ele a designou. Então, em algum momento, Deus usará a sua palavra na sua vida, porque Ele deseja fazer esta grande obra na sua vida. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Uma das coisas que Davi diz, ele está sempre dizendo que ele faz uma oferta voluntária, que ele faz uma oferta liberal, que ele tem um coração íntegro. Sabe, queridos, o que o Senhor está ministrando aos nossos corações é que nós precisamos ter um coração disponível para Deus. Ter um coração e dizer: Senhor, faz comigo. Senhor, faz comigo. Senhor, faz na minha casa. Senhor, faz na vida do meu filho. Senhor, faz na vida do meu pai. O que nós precisamos é dizer: Senhor, realiza a tua obra. Faz essa tua obra na minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho força. Eu tenho amor pela tua casa. Eu tenho entendimento da tua palavra. E eu quero levar você a orar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore ao Senhor e diga: Senhor, eu quero ser como Davi. Eu quero trazer o que eu tenho de melhor no meu coração para Davi, para o Senhor. Quando a gente entende, queridos, que nós temos coisas que agradam o Senhor, que nós temos um coração que pode agradar ao Senhor, trazer dízimos e ofertas se torna algo muito simples, se torna um ato de adoração. Mas o que o Senhor verdadeiramente quer de nós é um coração liberal, é um coração voluntarioso, é um coração íntegro em Deus. O Senhor tem uma grande obra na nossa vida, e Ele tem nos atraído para Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, comece a orar ao Senhor, comece a orar. Eu não sei como a palavra do Senhor alcançou o seu coração. Comece a orar em cima dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Bendizemos o teu santo nome, Senhor. Nós o glorificamos. Nós o exaltamos. Nós damos a ti honra. Nós damos a ti glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Realiza, Paizinho, essa grande obra na nossa vida. Mas também, Senhor, nós pedimos: tire tudo aquilo que nos impede de ter um relacionamento com o Senhor. Tira tudo aquilo, Senhor, que nos impede, tudo aquilo que tem sido de conformação, tudo aquilo que faz com que deixemos para depois, tudo aquilo que tem sido antes do Senhor na nossa vida, mesmo que não seja intencional, mas tem ocupado um espaço, tem ocupado um tempo, tem nos tirado do fervor, tem nos tirado do clamor, tem nos tirado da unção, tem nos tirado da revelação, tem nos tirado do poder, tem nos tirado da unção do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra diz que há um caminho a ser seguido, e este caminho Davi nos mostra em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos andar por este caminho, que nós possamos andar, Pai, em nome de Jesus, na força, Paizinho, com intensidade diante do Senhor, declarando que o Senhor é Deus, declarando que o Senhor tem aliança, declarando que o Senhor é poderoso,
declarando que a nossa vida, Deus amado, está nas tuas mãos, declarando, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor caminha conosco, declarando, Deus amado, que o melhor do Senhor está para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, proclamando, Deus amado, que não há outro Deus além do Senhor, declarando que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é santo, só o Senhor é Pai, declarando, Deus amado, que nós olharemos para trás e veremos a poderosa mão do Senhor por nós, veremos a poderosa mão do Senhor nos ajudando, veremos a poderosa mão do Senhor sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus amado, o Senhor está realizando uma obra grande demais, uma obra poderosa demais, uma obra cheia do teu poder, cheia da tua glória, uma obra, Paizinho, que nós vamos depois olhar atrás e dizer como Deus foi maravilhoso, como Deus nos abençoou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus amado, bendito seja o nome do Senhor.